Amigas e amigos, é importante a gente prestar atenção nos comportamentos políticos do presidente Jair Bolsonaro para a gente entender exatamente essa questão que eu tenho falado aqui de conflitos, né, na forma política, na atuação política entre a chamada direita e a chamada extrema-direita. Evidentemente que eles têm pontos de confluência, né, divergem nos métodos, porque é evidente que esses métodos do Jair Bolsonaro não têm nenhuma possibilidade de tocar um projeto político, um programa de governo, coisa do tipo. Essas atitudes dele no sentido de procurar criar uma espécie de curral domesticado, né, de acordo com as suas ideologias, ele vai se mostrando, né, vai se revelando exatamente quem ele é, o perfil autoritário, né, quem diverge dele, por algum motivo, ele expõe em praça pública, né? Fez aí com o presidente do banco do BNDES, fez também com o presidente dos Correios, que já anunciou que não vai sair, né? Com o porta-voz lá, o porta-voz não, do gabinete, esse Santos, não sei o que, esse general, né? Enfim, são os métodos aí da extrema-direita, né? Métodos fascistas. Se não está comigo, está contra amigo, né? Ele vai criando, portanto, esse perfil, né? E os editoriais dos jornalões já vão detectando isso, né? O próprio Globo, né, que assumiu aí, claramente no caso da Lava Jato, assumiu, né, a pantomima da Lava Jato. Comentei muito isso aqui, escrevi o artigo, tenho falado muito aqui, né? Sempre falei disso, agora mais recentemente também tenho comentado isso. O Globo detecta isso no editorial de hoje, né, comentando a demissão do Joaquim Levy do BNDES, né, que diz que a demissão traz mensagem preocupante. Aí diz que em 6 meses de mandato, fala do Bolsonaro, como ele se elegeu, etc. Diz que em 6 meses de mandato o Bolsonaro confirma a sua imprevisibilidade, né? Quer dizer, uma figura absolutamente imprevisível. Agora, do ponto de quem analisa do ponto de vista ideológico, sabe que de imprevisível ele não tem nada. Ele é um intempestivo, uma figura translocada, né, como de resto, né, que eu chamo aqui de cachorros loucos. Os bolsonaristas são assim. É isso. A gente consegue estabelecer um diálogo racional com algum bolsonarista ideológico? Não consegue. É impossível, né? Teria que descer a subníveis, né, para ter algum tipo de diálogo com o bolsonarismo, teria que ser no submundo. Aí quem vai se prestar a isso? Aí, às vezes a gente tem até, né, um certo limite de paciência com esse tipo de gente, já manda, né, procurar outra freguesia, baixar em outra freguesia, porque é um linguajar rasteiro, né, rebaixadíssimo, né? E, enfim, isso é Bolsonaro, isso é bolsonarismo. Essa turma aí, os cachorros loucos. Prossegue aqui o editorial dizendo que o presidente do BNDES, Joaquim Levy, ao dizer que estava... o presidente disse, né, que o presidente do BNDES, Joaquim Levy, né, fritou ele ao dizer que estava por aqui, querendo dizer, com ele, né, colocando sua cabeça a prêmio do Joaquim Levy, quer dizer, expôs ele em praça pública, né? Por quê? Porque ele não entregou a tal da caixa preta. Falei aqui no vídeo passado da caixa preta, que não existe. O que ele quer é caça às bruxas. Essa ideologia, né, da extrema-direita. A nota da Folha que eu comentei no vídeo passado, quer dizer, cadê o caixa preta? O caixa preta não existe. É a mesma coisa da corrupção do Lula. Cadê? Cadê a corrupção do Lula? Aí eles fazem, reviram e não sei o que, vai atrás e tal, e não acha nada. Por quê? É procurar, né, chifre em cabeça de cavalo, como se diz, né, procurar pelo em ovo. Como vai achar uma coisa que não existe? E fala aqui ainda que nesses casos, o editorial do Globo dizendo, né, há uma liturgia a seguir pela qual o afastamento do funcionário é feito pelo superior hierárquico, no caso o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente e certamente o grupo que o influencia não aceitaram a escolha de Marcos Barbosa Pinto para a diretoria de mercados de capitais. Razão: ter trabalhado no BNDES como chefe de gabinete do presidente Demian Fioca no governo Lula. Aí mais na frente diz que o bolsonarismo tem fobia do PT,
não importando o currículo profissional de Barbosa Pinto. O fato leva à suspeição de que o bolsonarismo pode querer aparelhar a máquina pública da mesma forma como fez o PT, péssimo para o país. Aqui a gente vê claramente essa história de fobia, interessante essa definição do Globo, né? Que a fobia, na verdade, não é a fobia ao PT, a fobia ao povo, o povo organizado e tal, né? Essa fobia vem bem antes de existir o PT. É muito antes, a fobia anticomunista, né? Fobia comunista, ao comunismo, como eles trataram o Partido Comunista do Brasil aqui ao longo da história, como eles trataram a Revolução de 30, né? A República, essas coisas todas que eu tenho falado aqui. É uma fobia social, quer dizer, a direita existe, é importante a gente partir sempre desse pressuposto que a direita só existe para defender os seus privilégios, ela não tem outra finalidade. Por que alguém iria organizar aí um partido de direita, um movimento de direita, um governo de direita, uma mídia de direita, né, para defender o povo? Como? Diria Mao Tse Tung, né, uma contradição em si. Né? Por isso que se chama de as classes conservadoras, que elas são conservadoras de si mesmas, são conservadoras dos métodos do escravismo, como classes dominantes, etc. Né? Esses conceitos são fundamentais para a gente entender o dia a dia, entender isso aqui que o Globo está dizendo. Que o Globo tem aí, claro, evidente, né? Tem interesses aí no mundo financeiro, a facção do mundo financeiro. O Joaquim Levy é desse mundo, veio desse mundo, e o Bolsonaro trata ele assim. Como é que você trata um dos nossos assim? O que o Globo está dizendo é isso aí, né? Não é outra coisa. Né? E a gente pode estender isso também na compreensão desse imbróglio todo aí da Operação Lava Jato. Né? A Operação Lava Jato tem um simbolismo ideológico muito grande, e político também. A Lava Jato é a dita antipolítica, é a política antipolítica, entre aspas. Né? Aquele linguajar deles, né? Dos puros, das igrejas, gente que veio do céu para limpar a classe política, né, fazer uma profilaxia no país, prender os corruptos. Ao longo da história, né, é sempre bom também a gente recorrer à história, e a história, ao passado, que ilumina o presente. Esse discurso é o discurso de Hitler, de Mussolini, de Goebbels, Goering, né, etc. Tudo isso que a gente sabe aí. Né? O discurso dos fascínoras, né, dos latrocidas de 1964. Esse é o discurso dessa gente aí, assim. Né? A fobia, portanto, é uma fobia social, não é ao PT, como eles dizem. Lógico que criaram um acrônimo, sempre falei isso aqui, e ficam nesse PT, 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 PT. Se a gente pegar a Lava Jato, a gente vai ver exatamente isso. PT, 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 PT. Tudo que eles fizeram, um tribunal anti-Lula, uma rosca sem fim, né? Porque é um processo político, não é jurídico, não tem nada de jurídico aí. Né? Como disse o senador Renan Calheiros, esses métodos aí da Lava Jato significa a falência do judiciário, né? Ele disse, não precisa nem de VAR, é só pegar e ver, olhar e ver, né? Não é à toa que eles puseram aí esse site The Intercept Brasil, né, na mira, e os ataques são violentos, despodorados, depravados, né? Eu tinha separado aqui algumas coisas a principal fonte do antagonista, que é o Carlos Fernando dos Santos Lima, o frasista de porta de banheiro de rodoviária. E, coincidentemente, o internauta Wagner Silva, um abraço, Wagner, né, ele comentou aqui no vídeo passado, para falar dele, né, cara de boneco de neve, ele disse, isso aí talvez seja a figura mais, não sei, é difícil fazer essas caracterizações, né, essas hierarquizações, quem é mais, quem é menos, mas é uma das figuras mais depravadas que existe na Operação Lava Jato, com certeza é. Talvez aí é difícil, porque o Deltan Dallagnol tem poder, né? Essa que é a diferença. Mas também é uma figura degradada, né? Subqualificada, né? Que é o padrão deles, né? O padrão, quando se formou a Lava Jato, antes da Lava Jato, a Lava Jato se formou antes da Lava Jato. A Lava Jato se formou em Maringá, com os doleiros, com essas coisas todas, Banestado, etc. O grupo, é o consórcio Garibaldi, né? E
e vai por aí afora. Aí eu separei algumas frases dele aqui, típica de porta de banheiro de rodoviária. Aquele é um sujeito que fica lá fazendo outras coisas né, e fazendo outras semelhantes na porta do banheiro. Né, que ele escreve aqui: The Intercept não faz jornalismo, mas apenas propaganda política com mensagens roubadas que sequer sabe se verdadeiras. Fica bem numa rodoviária daquelas, bem... né, fétidas. Outra: dar valor à notícia baseada em material apócrifo de origem criminosa é entregar a justiça definitivamente ao controle das ORCRIMs, organizações criminosas, né? Quer dizer, quem é criminoso mesmo nessa história? Né? Falei aqui, tudo voltado para o Lula, uma rosca sem fim, não tem conclusão nenhuma, né? Abre uma fase da Lava Jato, não termina aquela fase, já vai para outra e tudo mais, e prende uma aqui, prende outra ali, tal, e faz negociatas, a indústria da delação premiada, etc, etc, né? E eu pego o caso do Cunha, por exemplo, o Eduardo Cunha, prenderam o Cunha. Sim, prenderam o Cunha, tal, mas por quê? Diz que ele tem uma conta na Suíça. Sim, mas cadê a conta? E o dinheiro? E o caso da esposa dele, a jornalista Cláudia Cruz, que era da Globo e tal? Como é que é? Né? Ou seja, é importante a gente ver as coisas que estão por trás das coisas, as maquiagens. Tem mais aqui frases, mais uma que eu separei aqui. Frase de porta de banheiro de rodoviária, que ele diz aqui: juízes e procuradores foram vítimas, repito, vítimas de hackers contratados para interceptar, em caixa alta, em letra maiúsculas, aqueles que lutam contra a corrupção. Eles lutam contra a corrupção. Se eles lutam contra a corrupção, bom, aí a pessoa basta ter dois neurônios e conseguir ligar um com o outro para a gente fazer aqui uma dialética desta frase, né? Aqueles que lutam contra a corrupção. A Lava Jato lutando contra a corrupção são fatos, fatos. Cadê o Caixa 2, as denúncias aí do Nestor Severo, né, João Santana, Ike Batista, etc. Cadê o relatório que circulou dentro da Petrobras em 2000? Cadê os relatórios das várias CPIs tratando do assunto na década de 1990? CPI da evasão fiscal, CPI dos bancos, CPI das empreiteiras, CPI dos precatórios, Operação Banestado. Cadê? São fatos. Quem é, se for na lógica dele aqui, organização criminosa, quem é de fato uma organização criminosa neste país? Agora, do que eles estão querendo dizer que a organização criminosa é o PT, Lula, né? PT, Lula, não sei o quê. Né? Aí, de novo, os fatos. Onde estão as provas? Onde? Cadê? Né? As perícias que foram pedidas, e etc, etc. Né? O Sérgio Moro, por exemplo, basear a condenação do Lula em matéria do jornal o Globo, né? Os patetas do TRF4, compadre do Sérgio Moro, o Gebran, desembargador Gebran Neto, né? Leram lá em uma semana 5.000 páginas, sei lá, uma coisa assim. Leram entre aspas, né? E não entraram no mérito. Aí faz a condenação, depois teve aquela história lá. Aliás, um marco ali naquela reunião do STF. Ali a coisa rachou, porque teve um setor do STF, Gilmar Mendes, Lewandowski, Marco Aurélio Mello, que eu me lembro, não sei mais quem, né, que no fundo estava querendo dizer o seguinte: gente, né, sustentar isso aqui é um escândalo. Nós vamos entrar para a história como avalistas de um crime, né, que é essa história de condenação de maneira oportunista, né? A prisão depois da condenação em segunda instância, essa aberração contra a Constituição, né? Esse casuísmo. Até 2009 não existia jurisprudência. Em 2009 o STF adotou uma jurisprudência, né, que não podia haver prisão, né, após o julgamento em segunda instância, sem contar que é um processo viciado, né, de Moro, de Gebran, né? Aí no STF foi um escândalo, né? A coisa estourou, ali é um marco, ali se criou um movimento para dizer: ó, essa turma da Lava Jato está indo longe demais, vamos procurar aqui conter essa gente. Aí começou a crise toda, e agora tudo veio à tona, né? Ele mesmo deu uma entrevista no jornal O Estado de São Paulo, né? O Carlos Fernando Santos Lima
E lá pelas tantas ele disse: como eu me manifestei, desconheço completamente as mensagens citadas, supostamente obtidas por meio reconhecidamente criminoso. Se é criminoso, então fundamente-se o crime, né, e crime tem que ser punido, né, isso esvaziaria as redações da mídia, de toda a mídia. Isso aqui que ele está dizendo. Então, os métodos para se obter, né, notícias, promover escândalos, microfones escondidos, vazamentos. Quem mais vazou coisas para a mídia, sobretudo para a Globo, o Grupo Globo, do que a Lava Jato na história? Nunca antes na história deste país. O caso lá do sequestro do Lula, por exemplo, do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro vazou tudo isso para a Globo, aqueles escândalos, o áudio da Dona Marisa e tal, né, da Nora, enfim, da Dilma. Detalhe importante, sempre bom lembrar que no caso do Lula, na ligação do Lula com a Dilma, né, o telefone é atendido no Palácio do Planalto, o que leva-se à suspeita de que o que estava grampeado era o telefone da Dilma. Isso é um crime, né, contra a segurança nacional. Isso mereceria ser apurado. Aí as organizações criminosas, se for pela lógica dele, não estou dizendo que são, estou dizendo pela lógica que ele está dizendo aqui, que eles dizem, né? E em outra passagem, o Estadão pergunta para ele: é o mais duro o ataque sofrido pela Lava Jato nesses 5 anos? Ataque? Quem está atacando a Lava Jato? Quem? Raimundo Nonato? Isso é ataque? Então eles estão atacando o quê? Com os métodos deles de, né, mentir sobre entrevistas para conseguir furos, escândalos, usar microfones escondidos, relações promíscuas com as fontes. Teve a repórter da Globo agora, recentemente, que depois da entrevista com Délis Ortiz, o nome dela, depois da entrevista coletiva, foi lá presentear o Bolsonaro com a Bíblia. Ela trabalha em Brasília e tal, tem uma filha. Não dá para esticar o assunto aqui. Mas relações promíscuas e outras coisas mais. Estou falando aqui, né, de um fato concreto. Aí o Estadão pergunta se é um ataque mais pesado, né, mais duro ataque, né, na Lava Jato. Ele responde: é um ataque covarde, criminoso, perpetrado por uma organização criminosa que, valendo-se de um jornalista ideologicamente comprometido e leniente, pois até agora não explicou como isso tudo veio parar em suas mãos, nem como procurou aferir a veracidade, autenticidade e integridade das conversas, consegue citar esse falso drama em conversas pinçadas, segundo o objetivo claro de libertar Lula. É um ataque grave e o Estado não pode permitir que tenha sucesso, pois se tornaria em um precedente para novos ataques e novas notícias apócrifas surgirem. A Lava Jato acostumou-se a ataques mentirosos, mas a sordidez deste ultrapassou qualquer limite. Aqui ele está claramente destemperado, descontrolado, né? Ao responder aí, irado. Responde com ira, claro, dando lições de jornalismo. O senhor é jornalista, senhor Carlos Fernando Santos Lima? O que o senhor sabe de jornalismo? Né? O senhor dá aula de jornalismo? Sim. E se for aplicar essa aula de jornalismo dele, coitado do Grupo Globo, coitado do Grupo Folha, Grupo Estadão, acabou-se. Exatamente o que eles fazem, né? Vazando com, né, ataques criminosos à integridade das pessoas, né? O Lula que o diga, enfim, né, é isso. É só virar a moeda, né? E essa moeda pode ser virada, por exemplo, aí no caso do Tacla Duran, né, que revelando aí que ele foi extorquido. Desse caso, aliás, eu comentei muito aqui, envolve a esposa do Sérgio Moro, a Rosângela Moro. Quem levantou isso foi o Luiz Nassif. Não estou inventando e nem conjecturando, estou me baseando no que disse o Luiz Nassif. As negociatas aí de bastidores, os escritórios. A história, por exemplo, do José Roberto Batóquio, né, que era advogado do Palocci. Eles exigiram que o Batóquio fosse demitido pelo Palocci para contratar outros escritórios. A promiscuidade na Lava Jato. O que é a organização criminosa na lógica deles? Né? O Tacla Duran dizendo que foi extorquido, 5 milhões que ele teve que pagar para o Arnes lá, né, da família do senador lá, Arnes, parente, não sei qual o grau de parentesco que eles têm, né? Agora, tudo isso é uma questão óbvia, né? Porque teria que se fazer todas as ligações. Não é questão de
soltar o Lula, não soltar o Lula, né? Como diz o antagonista está nessa campanha, nesse mantra, né? É para soltar o Lula, é para soltar o Lula, isso é Carlos Fernando Santos Lima, Deltan Dallagnol, Robertson Pozzobon, essas coisas todas aí. É um mantra que eles criam, né? Goebbelianismo, né? Agora, precisa fazer a ligação das coisas que eu disse aqui. Cadê as provas contra o Lula? O Lula tem relação com qual doleiro desses aí que foram beneficiados ao longo aí de toda... No artigo que eu falo aqui, né? Da vida pregressa de Sérgio Moro e sua turma. Qual a ligação do Lula com esses doleiros? Por que tantos doleiros beneficiados aí na indústria da delação premiada? Tem também... eles usam aqui a lógica da promiscuidade, né? Porque tem um sujeito, Luiz Carlos Dias Torres, que escreve no Estadão, um artigo com o título Brasil, Carnaval, Samba, Inversão de Valores, que a Lava Jato, os boquirrotos da Lava Jato, né, lá o frasista de portas de banheiro, de rodoviária, o Deltan Dallagnol, né, republicaram, etc., que ele diz aqui, tem acompanhado essa polêmica toda a respeito da mensagem tal do Sérgio Moro e tal. Estou absolutamente surpreso. Porém, a última coisa que me surpreende é o teor das mensagens trocadas entre o Ministério Público Federal e o juiz da causa. Aí ele entra no mérito da coisa, ele vai no mérito. Aí ele diz o seguinte: quem advoga na área criminal está mais do que acostumado com esta proximidade entre o juiz e o promotor. Ela é natural, afinal ambos trabalham juntos, fazem audiências todos os dias, durante tardes inteiras. Mas o que diz a Constituição, doutor? O que diz a lei? O que diz a separação de poderes? O Estado Democrático de Direito? O senhor está propondo aqui, né, que isso é normal. Afrontar o Estado Democrático de Direito, a lei para perseguir alguém politicamente é normal, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Ele diz aqui, quem advoga e tal, né? Tanto o juiz como o promotor são funcionários públicos. Normalmente são pessoas que optaram por essas carreiras com ideais de contribuir para um país e um mundo mais justo, que em muitas vezes se traduz em punir os culpados. São tão bonzinhos, como dizia uma personagem antiga do programa do Jô, do programa de humor do Jô, né? Brasileiro é tão bonzinho. São tão bonzinhos, tão bem intencionados, chegaram para limpar o país da corrupção. Olha aí. Olha aí. A história da mulher que eu falei aqui ontem, né, da Procuradora Regional da República aposentada, que comentou na Folha de São Paulo, segunda antagonista. Eles estão pensando tudo isso e jogando, né? Lava Jato puro, né? É um ataque, né? O The Intercept está sob ataque. É importante, né, atentar para isso. É um ataque. Ataque das Orcrins. Na lógica deles aí, de antagonista, de Carlos Fernando Santos Lima, de Deltan Dallagnol, etc, etc. E outros mais, Grupo Globo, né? Eu até esqueci de falar o nome dela ontem, que o nome dela é Ana Lúcia Amaral, que ela disse que dos meus 21 anos de Ministério Público Federal, sempre falei com o juiz, pois ele é o primeiro que deveria convencer para a causa que propunha, seja civil ou criminal. Quer dizer, então, o que eles estão dizendo aqui, os dois, esse de cima, né, do Estadão, e essa da Folha, essa procuradora aqui, é que tem que haver assim com os homens, né? Uma pessoa que é acusada e tal. Eu mesmo já fui acusado 4 vezes, já fui processado, julgado e tal, absolvido, né, com base na lei de imprensa, na queixa criminal e outras coisas, mas por atividades jornalísticas. Quer dizer, o meu advogado, né, se ele chegar para o juiz e falar, juiz, o Oswaldo Bertolino, o que ele falou não é mentira, é verdade. Quer dizer, o meu advogado não pode falar com o juiz. O promotor quer, não, ele cometeu um crime, né? Ele falou que tinha que ter greve, que o povo tinha que se organizar, então isso é crime. Ô juiz, esse Oswaldo Bertolino é um criminoso, agora o meu advogado não pode falar. É uma lógica tão, né, depravada que eles estão falando aqui, lógica da Lava Jato, né, tão distorcida, tão rebaixada, né, que basta pensar, né, com 2 neurônios que a gente sabe que isso aqui é puro proselitismo ideológico e político. Aí ela tem conversa muito dura, não sei o que e tal. Aí ela termina assim, chega de hipocrisia e inveja do talento alheio. Arrogância, né, típica, arrogante.
Eles têm talentos, nós não temos talentos, nós que estamos aqui, né, analisando, procurando e tal, mostrando as contradições e etc., né, exigindo o cumprimento da lei, da democracia, do Estado Democrático de Direito, nós não temos talento, nós temos inveja deles. É desse jeito. Muito obrigado pela atenção, divulga o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.